curso online de astrologia. Não importa se você é iniciante ou avançado nos estudos. Venha ser meu aluno e aprenda como a astrologia pode te auxiliar. Acesse o link abaixo e conheça a plataforma de cursos. Mas já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e me siga lá no Instagram, Astrologia Integrativa. Oi gente, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês possam estar bem. Lembrando sempre um recadinho no começo do vídeo, se você quiser fazer sua orientação vocacional, leitura de mapa astral, também fazer atendimentos semanais, onde a gente vai desenvolvendo, vendo questões que você precisa trabalhar no seu mapa astral, aquilo que você trouxe para trabalhar, e também cursos online, é só você ver as informações aqui embaixo. E também, para quem não sabe, eu faço trabalhos com o Mahalila, que a gente tem o Mahalila, que é um jogo indiano, milenar. Então, no jogo do Mahalila a gente tem 72 casas, é um jogão, gente, que vale muito a pena com relação ao autoconhecimento, onde eu trabalho tanto Mahalila junto com oráculo astrológico, então eu trago o oráculo astrológico, que esse é de minha autoria, e também o mapa astral. Então, ele é um trabalho que requer aí um tempo para as pessoas, mas ele é muito legal porque ele vai trazendo coisas, vai aprofundando, para que você possa, às vezes, entender por que você não está conseguindo solucionar uma questão, por exemplo. O jogo, ele traz mais clarezas pra gente. Então, Mahalila, esse é um jogo muito legal. Além do Mahalila, né, tem também, além do oráculo astrológico, também existem os 12 arquétipos do Jung, que também são acionados, ou seja, muitas informações, né? Para quê? Informação traz clareza pra gente. Então, quanto mais clareza que eu tenho sobre um assunto, melhor eu posso me direcionar, né? E resolver. Mas hoje eu quero te trazer um desabafo muito importante, uma coisa muito importante no momento atual que a gente vive hoje, né? Na humanidade que a gente vive hoje. Quer dizer, na falta de humanidade, né? Por que falta de humanidade, Marcela? Porque, na verdade, humanidade é uma unidade. E a gente não vive uma unidade. Só vive na unidade quem já está conectado na unidade. Quem não está, está ainda dentro da barriga da mãe, que é a famosa Matrix. Tem muita gente que fala assim, eu saí da Matrix. Não saiu nada, gente. Sair da Matrix é transcender a mãe. Como assim transcender a mãe? É eu transcender a matéria, né? Na verdade, eu levo junto a matéria, né? Quando a gente vê o show de Truman, é quando o Jim Carrey ele abre a porta e sai. É quando você vai ver a vida real. O Mahalila, que agora não tem como eu falar qual casa que é, porque são muitas casas, ele fala sobre isso. Às vezes você tá com dificuldade de transcender um assunto, resolver um assunto, e ele fala, você ainda tá preso em algumas coisas que você precisa ver, né? Então, o Mahalila, ele vai falando também pra gente que estar na Matrix, que é Maia, que é Mater, que é mãe, né, ilusão, tudo isso é mãe, né? Estar na Matrix, ele é divino também. Porque, na verdade, tudo é divino, né, gente? Tudo é divino. Então, assim, tudo é construído pelo divino. A grande questão é que tem muita gente que controla muito, né, esse processo de não sair, né, da mãe. Mas isso também é uma forma aí de mais um desafio, né? Então, ou seja, se Deus autoriza, se a divindade autoriza, tá aí, tá autorizando, né? Mas a gente sabe que a gente também vive numa época desafiadora, que é Kali Yuga. Então, assim, quanto mais a gente sabe das coisas, tem as informações baseadas em livros sagrados, mais a gente entende, menos a gente fica maluco, né? Que é o melhor. E a astrologia tá dentro desses livros, eles falam da importância da astrologia, das questões das impregnações que temos na nossa psique, que isso vai fazer com que a gente atue dentro de uma experiência, né? Aí você vai falar, mas não existe. Gente, na palma da mão, tá? O mapa astral. Você tem aqui, cada um tem uma identidade, não tem? No RG? São as impregnações. São as impressões astrológicas que tem em você. Enquanto as pessoas não entenderem isso de maneira profunda, e eu vou falar assim, a percepção que muita gente tem da astrologia, que eles leem em blogs e até, sei lá, YouTubes que falam de crush, não tem nada a ver do que eu passo aqui, nada a ver.
Nada a ver, tanto é que o meu foco não é esse. O meu foco é você cada vez mais entender seu mapa astral, o seu trabalho, faz seu trabalho para que isso possa trabalhar o seu Dharma, né? Você trabalha o seu Karma para ir para o seu Dharma. E a gente tem planetas, a gente tem indícios que falam sobre os aspectos kármicos e dármicos, que eu explico isso no curso, detalhadamente, de maneira bem profunda. Então, o que acontece? Da gente compreender as coisas. Então, exemplo assim, eu me situo. Então, exemplo assim, eu sei que isso aqui não é real. Não é real isso aqui, tá? Mas o que é o real? Então, a gente tem que viver o não real, que é isso aqui, não real, dentro do boneco e das questões que eu preciso viver, né? Como forma de atuar dentro dessa esfera aqui, mas sempre galgando essa questão da transcendência. A gente não é ensinado, imagina desde criança, o que você é ensinado? Você é ensinado para pagar boleto, casar e ter filho, e sei lá, ter uma profissão. Você é ensinado para isso, mas você não é ensinado para transcender. Na Índia, em alguns lugares, como no Nepal, na China, em alguns lugares, você é ensinado a transcender. Qual que seria o nosso foco da nossa vida? Transcender. E por que a gente não transcende? Porque a mãe é tão gostosa de ficar, tanta coisa pra gente comprar, tanta coisa pra gente ir, tanta coisa pra gente fazer, e a gente faz plástica, e a gente gasta dinheiro, tempo em coisas que são passageiras, são efêmeras, e a gente não vai transcender. Né? Então, exemplo assim, mas quer dizer que você não vai ter coisas? A gente tem coisas, como diz muitos, né? Seres já autorrealizados, vida simples, pensamento elevado. O que é vida simples? Tem pouca coisa, não precisa ter muita coisa. Tem algo, né? Então, exemplo assim, tá frio? Vou ter um casaco de frio. Eu tenho 2 casacos de frio. 2. Tem gente que tem uma coleção de casacos. Né? Eu tenho um tênis, eu tenho um chinelo, né? Eu tenho 2 chinelos, porque um chinelo que é para andar na rua e um chinelo para andar em casa. É porque eu separo. Eu tenho uma bota, né? E tenho uma sandália, tipo, né? Uma rasteirinha. Só. Para que eu preciso de mais? Não preciso de mais nada, né? Não preciso de mais coisas. Tem pouca coisa, né? E aquilo que eu tenho na verdade, para não me distrair, mas sim para tentar ao máximo fazer com que eu atue aqui no que eu tenho que atuar e principalmente para que possa me auxiliar nesses processos de transcendência. Vou transcender nessa vida? Provavelmente não, porque demora até você perceber o que é real. Então, assim, essa pergunta você tem que ficar fazendo. O que é real? O que é real? O que é real? O que é real? Vai mudar a sua vida? Vai. Vai te abrir? Que na verdade é pra gente se abrir? Vai. Todo mundo tem medo? Tem medo. Por isso que a gente fica aqui, do gostosinho. Por isso que a gente fica aqui. Por isso que tem gente que se confina no Big Brother. A gente tá confinado na mãe, né? E a gente vê isso como questão hermética, que tá em cima igual que tá embaixo, porque a gente tá na Terra, a Terra é o filho, né? E a mãe tá em volta, a Lua tá em volta. Né? Então, assim, a gente nem faz contato com o Sol. A gente nem... Uma das coisas que eu sempre leio e também é isso. O Sol que a gente vê não é o verdadeiro Sol. Porque esse Sol ele é barrado pela Lua, pela mãe. Ele não é o verdadeiro Sol. Não é. Então, a nossa vida, ela não é pautada para o autoconhecimento. Não é pautada. O jogo de Mahanila, astrologia, terapias semanais. Eu tô fazendo com uma menina que ela tem que trabalhar a energia da casa 2. Cara, pra ela é difícil, mas assim, eu coloco ela pra fazer exercícios, coloco pra não sei o quê. Cada semana ela vem desenvolvendo um pouquinho. Pra quê? Pra que ela possa despertar coisas importantes pro Dharma dela. E isso faz com que ela ajude ela a ter o quê? Maior clareza dela mesma, pra que ela possa alcançar o self, que seria esse eu superior, né? É o self mais pra psicologia e o eu superior mais para as outras linhas. E por que eu quero falar hoje um desabafão, né? Primeiro porque, assim, tem muita gente que... Gente, essas astrologias que estão aí não servem pra nada. Muita coisa que tá aí não serve pra nada. Porque o intuito do mapa astral, o intuito da astrologia é pra gente entender as leis, aplicar e entender a mandala astrológica. Tem gente que não entende a mandala astrológica. Tem gente que, assim, não entende as passagens. Por que Áries depois de Touro? Por que é Marte e Vênus? Meu, você não entende isso, não entende nem o seu mapa astral. E isso é sério. Por que eu tô falando isso? Porque eu comecei no decoreba, e não é decoreba, é assimilação, é você entender, você compreender. E aí eu sou hoje uma das grandes especialistas com relação à mandala astrológica. Bruta, a mandala original, né? Marte na casa 1, casa 2, Vênus. Por quê? Porque eu fui entendendo as passagens e fui entendendo as leis, com outros aspectos, né? Que isso também está em outros livros sagrados. E aí você vai falando assim, realmente faz sentido, é uma lei e não tem como a gente tirar a lei. Lei universal, não tem. A gente vive hoje num mundo maluco, pessoas comem mal, pessoas
às vezes tem coisas que eu olho assim, que eu fico assim, eu dou uma respirada e falo, gente, as pessoas estão perdendo tempo tão precioso para coisas tão bobas, né? E por que eu tô falando isso? A gente tá com poucas pessoas realmente servindo a Deus. O que seria servir a Deus, né? Seria servir esse propósito maior, essa transcendência. Servir a Deus seria servir o Espírito. A gente tá mais servindo a matéria, né? A mãe. Ah, isso quer dizer que a gente vai largar a mãe? Não, não falando que a gente vai largar a mãe, a gente vai cuidar da terra. Mas a terra não é o foco. A terra, na verdade, é só um suporte, um apoio temporário para que você possa conseguir transcender. Isso aí, a terra é uma muleta, né? Então, assim, você tem todo um espírito para... O espírito tá assim, oi, eu tô aqui, a gente, não, vou comprar passagem para Disney. Você pode ir para Disney, não acho nenhum problema, mas o problema é que, assim, o foco da nossa vida não é esse, né? E tá tudo baseado com vários comportamentos, como eu falei, alimentação e tantas outras coisas que realmente eu falo assim, bem, tô tendo meu caminho. Quem se inspirar, quem quer aprender comigo, vem. Quem não quer, não posso fazer nada, né? A gente faz aquilo que tá no nosso alcance, partilhando, distribuindo, mas principalmente o que eu quero falar é que assim, pra gente acessar esse canal, a gente largar o canal, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu falo isso porque eu estudo isso e eu pratico. Não é só estudo, não, eu pratico. Eu já falei da minha rotina aqui várias vezes. Hoje eu sou uma pessoa que eu pratico varia mais ou menos de 2h30, 3 horas de mantra. Eu fico mantrando o dia inteiro, porque você vai estudar na base, você vai entender a raiz e o propósito e o valor daquilo. Então você faz, é fácil? Não é fácil. Você pegar 3 horas do seu dia mantrando, você fazendo 108 vezes, aí você tem que entender por que o 108 vezes está relacionado com os ciclos astrológicos, por que daquele mantra, qual é o melhor horário. Além disso, faço as orações dentro das invocações, né, da Grande Fraternidade Branca, faço essas invocações. E essas invocações, gente, elas são assim, 5 horas da manhã. Na verdade, tem invocações que são 4 horas da manhã. Às 4 horas da manhã eu não tô fazendo, tô fazendo das 5 e das 6. Aí eu faço das 5 das 6, meio-dia, 6, e aí eu vou fazer uma última que tá fora dos horários. Por que a gente tem que fazer dentro dos horários? Pra gente se conectar com as coisas maiores, a gente tem que entender, compreender isso. Além de tudo isso, eu tenho uma alimentação que cada vez mais ela vai se baseando, né, eu sou vegana, e depois eu saí um pouco, não tem que ser que eu saí um pouco dessa questão do veganismo, que você realmente ser vegano, na verdade não é ser vegana, é você ter uma alimentação frugívora, crudívora. Precisa ir para essa linha, gente. Precisa ir para a alimentação sátvica. Eu já passei por tantas coisas e você chega depois de um determinado momento e você fala assim, realmente, é isso aí. Porque você vai entendendo o que é vida, por que você tem que ter essa alimentação, qual é o propósito. Para quem quiser saber mais sobre isso, estou reativando meu canal lá no Instagram, vou deixar aqui embaixo, do Harmonia do Movimento, onde eu estou atendendo as pessoas como nutricionista. Então, para você que quer ter uma alimentação baseada numa questão terapêutica, com um propósito maior, com essa questão vinculada a você entrar em estados meditativos, a você mudar realmente a sua esfera psíquica, estou atendendo lá, Harmonia do Movimento. Então eu vou deixar aqui embaixo, e é só você entrar no Instagram e falar, Marcela, eu quero fazer uma consulta com você, me ajuda, me ensina. Já faço isso há 10 anos. Hoje eu faço 2 refeições ao dia, não consigo mais comer que isso. Não consigo mais comer, não como mais do que isso. E faço bastante práticas de jejum. O jejum realmente ele é curativo. Eu fiquei muito na linha da medicina chinesa, depois eu falei, não quero mais a medicina chinesa, e realmente eu vou para Ayurveda e vou realmente para a questão mais das lições védicas. E realmente começa a fazer mais sentido para mim, e você começa a trabalhar isso, você fala exatamente isso, né? Então, além disso, né, faço essas questões dos pranayamas, eu faço mais ou menos 2 horas por dia de asana, só asana, só postura, não sei o que. Tem posturas que você fala assim, Deus do céu, me tira daqui. Na verdade, me põe mais energia naquilo, né? Além, claro, de outras práticas que eu faço, que hoje cada vez mais eu tô consciente, então, ou seja, o que eu quero trazer para vocês vocês têm que tirar da vida de vocês. Se vocês querem realmente alargar, abrir um canal espiritual, não é do dia pra noite. Primeira coisa, não é do dia pra noite. Segundo, você tem que ser merecedor disso. Se você não fizer esforço, você não abre. Então, ou seja, guias não vêm, mentores não vêm, os seres até encarnados não aparecem, porque você precisa estar numa disciplina. Ah, Marcela, mas existe aquela frase que um homem rico não passa, como é que é do Camilo? Realmente não é uma crença.
Hoje o que a gente tá vendo muito é balbúria, sabe? É baderna. A galera se entope de cigarro, se entope de álcool, transa rodado, escuta uma música que nem é música. Isso faz mal pra gente, tô falando sério. Eu hoje sou uma pessoa que eu só escuto mantras, né? Porque eu fui entender isso. E eu só escuto músicas que me trazem um estado elevado de mente. Então, ou seja, dentro da minha casa eu não consumo mais nada que é música, que não seja isso. É difícil? Lógico que é, porque eu não fui construída, não fui educada lá atrás para ter esse tipo de vivência, mas quando você vai estudando, você vai percebendo a importância disso, você vai entendendo que se a gente está aqui para transcender, que é para isso que a gente tem que estar. Ah, isso quer dizer que eu não vou ter marido, não vou ter casa, não vou ter família? Lógico que você vai ter tudo isso, aqui vai ter. Só que assim, é você ter isso, mas conectada com Deus. Por que as pessoas elas têm relações, aspectos kármicos? Porque elas não estão trabalhando o Dharma delas. Se elas estivessem trabalhando o Dharma delas, não trabalham questão kármica, só que você tem que fazer esforço. Uma pessoa que fala assim, não, eu tenho contato com mestres ascensionados, eu acho que não é legal isso, né? Como? Imagina, uma baita uma frequência a pessoa tem, e a pessoa fuma, bebe, não reza, não tem uma oração, acho muito estranho. É só você pegar os budistas tibetanos lá e muitos indianos, eles ficam o dia inteiro mantrando. Eles ficam o dia inteiro e tem um significado, tem um porquê disso. Não é à toa, não é que assim, não estão fazendo nada. Na verdade, eles estão fazendo muito. Porque a gente entende que tudo é energia e tudo é vibração. Se não entender isso, aí você fala, o que tem a ver com a astrologia? Tudo. Cada signo, cada planeta tem uma vibração, tem uma frequência, tem vários estudos que já demonstram as frequências dos planetas e como eles reverberam. Cada planeta libera uma onda eletromagnética, uma vibração. E por quê? Aí você tem que entender. E por que eu, então, não consigo ter relacionamento? Sei lá, trazendo casa 7, né? Relacionamento de longo prazo. Casa 7 é relacionamento de longo prazo. E aí você vai ver a casa 7 da pessoa toda bichada, toda bagunçada. E por quê? Por que ela atrai aquele tipo? Porque é a frequência daquilo, é a vibração daquele planeta. Se você tem Marte na casa 7, dependendo de onde está, retrógrado também, você vai atrair aquele tipo de... Por quê? Porque é onda eletromagnética, é frequência, é vibração. Não que... Tem muita gente que, por falta de querer estudar, por falta de querer aprofundar, porque realmente são conteúdos pesados para nossa mente que não está pronta para isso, as pessoas desistem e elas fazem, coisa de gente chata, vai viver aqui, vamos ter coisas. E a gente se perde nesse ter coisas. Porque é isso, gente, como é que a gente... assim, a gente pode ter coisas, mas a gente tem que entender que é passageiro. E tudo que é passageiro não é eterno. E a gente tem que entender nessa questão das leis eternas, estar no eterno, né? Então, a astrologia é frequência, cada signo tem. Eu já falei sobre isso aqui no canal, pode buscar, já falei sobre isso. E principalmente o quanto... Existe até aquela famosa, né, frase, né? Quem canta os seus males espantam. Então, ou seja, quem canta, quem vibra, espanta. O que é espantar males? Espantar a vibração. Espantar a vibração. A gente tem que falar em termos de vibração. O que é uma alma penada? É uma vibração, é um pensamento vibratório. Tudo é vibração, né? Então, assim, o que eu quero dizer pra vocês é que se realmente vocês querem trilhar o caminho espiritual, podem largar a mão de muita coisa. E podem ter que, assim, vocês têm que ir pelo menos, no mínimo, 6 horas, tem que fazer um esforço mesmo. Põe aí 6 horas do seu dia pra você, ó, rezar, mantrar, meditar. Não tem outra saída. Ah, não, tem sim, eu vou naquele cara ali, que ele faz não sei o quê, aí eu quero viver a vida. Ah, então vai, boa sorte. Aí depois lá na frente chora, porque não fez o esforço. E quanto mais a gente passa o tempo, mais difícil vai ficando. Porque o nosso corpo ele vai se cristalizando, ele não vai tendo mais a flexibilidade que quando a gente é uma criança tem, porque a gente está mais aberto, e aí vai ficando mais difícil. Então, ou seja, é uma decisão de cada um. Mas o planeta Terra está precisando. Tanto é que tem aquela, né, famosa frase, trabalhadores de última hora. O que é esse trabalhador? Porque ele percebe, ele dá um start, fala, pô, tem que trabalhar para quem? Para quem que eu tô trabalhando? Para a mãe? Para a Matrix? Eu não tenho que trabalhar para a mãe. A mãe já ofereceu tudo pra gente. É que a gente tá fazendo um monte de, eu falei, balbúria. A gente tá fazendo umas coisas que não deveria fazer. As pessoas ficam discutindo política, mas é que coisa que mais perda de tempo e energia. Porque se as pessoas realmente reverberassem, mudassem o seu interior, não precisava ter tudo isso.
Sempre, gente, é de dentro para fora, não há outra possibilidade, não existe outro caminho, né? E tem que mudar isso, tem que mudar a alimentação, o que você lê, o que você consome, onde você tá, as pessoas com quem você tem convívio. No começo tem que ser assim, depois, né? Então, se realmente você quer trilhar esse caminho, primeiro entenda seu mapa astral. Se você tem um chamado de trilhar, se você não tem que fazer renúncias. Tem que fazer muita renúncia, é um processo de bastante sacrifício mesmo, é um processo de muito esforço. Não é um processo assim de, ai, que gostoso, bacana, né? Assim, as pessoas que realmente querem transcender, entendam isso. Isso vem muito da questão da cultura védica e principalmente das linhas orientais. As pessoas que realmente querem transcender, elas não estão importando, elas não se importam em acumular coisas, em ter riqueza, em ter muito dinheiro. Se ela tiver, ela vai ter isso, mas para bem social. Mas é uma pessoa só acumulando, comprando carrão, comprando casa, para que essa necessidade? Para que essa necessidade? Se às vezes com um carro você já pode fazer o que você pode fazer, um carro aí de 30 mil reais, para que você quer um carro de 500 mil? Essa questão entre os 530 mil você podia pegar para fazer um monte de casa para um monte de gente. Não, então não faz muito sentido não, tá? Então assim, as linhas védicas são mais duras, são mais disciplinadoras, porque realmente é isso, a gente tá aqui para transcender. Como é que você sabe disso, né? Mas primeiro que eu pratico, segundo que eu estudo. E segundo que você vai percebendo isso, você vai percebendo aos pouquinhos, você vai percebendo, você vai alargando, você vai percebendo. Você vai ajustando seu sistema nervoso para que você possa cada vez mais captando, e você vai falando assim, meu, é por esse aí, é por esse caminho, né? É este caminho, que não é tão fácil. Então, ou seja, essa sensação de falta que muitas pessoas vivem é por falta de conexão com o seu próprio eu superior. E precisa fazer essa conexão, né? Fazer essa conexão, entender o que você veio fazer aqui, porque assim, a gente tem um script, né? Porque a gente tem que cumprir leis. A gente não tá aqui para fazer o que a gente quer, gente. Não dá. Não existe. Isso aí é fala de gente que é ignorante. Como diz, né, os Vedas, a Vidya. É uma ignorância pura. E tem gente que é ignorante do ignorante ainda, né? Então, ou seja, é preciso realmente começar a galgar isso aí, porque o planeta está passando por uma fase que precisa de luz. E assim, não adianta uma pessoa, né? Hoje, para você ter uma noção, para vocês terem uma noção, se a Índia, principalmente a Índia, aquela região do Oriente e outros grupos, principalmente egrégoras grandes, não fizessem juntos, movimentos juntos, o planeta já estava, né, numa destruição que vocês nem imaginam. É por conta dessas correntes que o planeta ainda está como está. Então, o que a gente tem que fazer? Se juntar a essas correntes. Não adianta. Eu quero me juntar a essas correntes. Ah, mas eu não consigo fazer sozinha. Busca um grupo. Ah, mas ela tem muita dificuldade. Busca ajuda. Tem que buscar. Ah, mas eu não quero pagar para isso. Tem que pagar no começo. Eu fui fazer iniciação no Kriya Yoga, eu paguei. A gente paga para fazer iniciação. A gente paga para ir na Índia. A gente paga para não sei o quê. Porque precisa manter esses lugares. Esses lugares são mantidos com coisas materiais. E aí é aquela questão, né? Ah, eu prefiro gastar com uma blusa, comprar uma blusa para ver se alguém vai gostar de mim porque é uma blusa nova, do que eu ir lá no autoconhecimento e perceber que, na verdade, o que falta é auto-amor, né? As pessoas não querem investir, porque não querem gastar. Acham que não é para gastar, mas é para gastar, né? Porque você está incentivando e investindo em coisas que vão fazer bem não somente para você, mas são projetos que visam mais a questão humanitária, coletiva. Que nem eu falei, eu tenho uma vida muito simples, não tem muita coisa. Simples. Eu lembro que eu não tenho cama, né? Eu tenho um colchão de solteiro no chão. Só isso, tá ótimo. Não preciso de mais nada. Não almejo mais nada. Os desejos, eles são importantes, são. O problema é que a gente fica, às vezes, muito preso nesses desejos, né? Então, eu tenho uma vida mais simples. Quando eu quero alguma coisa, quando não sei o quê, quando eu preciso, quando eu tenho uma necessidade, eu vou lá, tal, compro um brechó, compro usado, compro não sei o quê. Fora isso, eu já passei dessa fase da ilusão de que eu queria tudo. Eu lembro de uma vez, quando eu morei sozinha, pela primeira vez, eu queria reformar tudo, tinha que ser, tipo, tudo toque-toque, assim, tudo não sei o quê. E aí, assim, você vai fazer uma baita de uma dívida, baita de um não sei o quê, pra ser uma coisa tão passageira. E é sendo que uma cama, um colchão no chão te serve. E eu já fiquei, né, eu já falei pra vocês que eu já dormi no Archa, cara, era nem um colchão, era um filetezinho, assim, de espuma, que era no pallets, era pallets, né? A nossa função era pallets. A gente tava o dinheiro ele ia para pagar luz e comida. Porque na verdade a gente queria ficar montando o dia inteiro.
né? Tinha muitas coisas que tinham lado, né, algumas distorções, mas grande parte realmente existia um propósito maior lá para que todo mundo pudesse, principalmente, se conectar e cada vez mais limpando essa sensação de separatividade com a fonte, né? Então eu deixo esse desabafo, sei que às vezes é difícil a gente ouvir isso, mas precisa, porque senão, gente, essa coisa de ficar falando assim, ai, você pode tudo, tá tudo certo, a matéria é muito legal. Claro, a matéria é maravilhosa, isso aqui é tudo maravilhoso. Tudo isso aqui são átomos condensados, isso aqui é um átomo condensado, tudo bonitinho. Mas não é o foco da nossa vida. O foco da nossa vida não é esse. E o Mahalila fala sobre isso, a astrologia fala sobre isso, né? A gente tem a última casa, que é a casa 12, que é a casa da liberação. Peixes, né? Isso na astrologia védica eles falam muito sobre isso. Então, deixo aqui a minha reflexão, minha percepção, para que você possa dar uma acordadinha, começar a acordar, começar a se movimentar para aquilo que realmente é mais importante, que é a sua transcendência, que é a sua liberação, a sua libertação. Se você não começar a fazer agora, fica muito difícil, na próxima você não faz, viu? Então tem que começar agora. Blavatsky fala sobre isso. A gente às vezes demora 70 vidas pra gente sair disso aqui. 70! Porque isso aqui é muita distração. Imagina, passa às vezes um cara lindo. É que Matrix não fala isso, aquela parte onde passa aquela loira com aquele vestido vermelho, né? Acho tão interessante que esse é o arquétipo da Terra, né? Vermelho, a loira. Passa um cara lindo e você fala assim, nossa, que lindo, eu vou atrás dele. Aí você perde tudo que você tava fazendo. Não pode ser assim, gente, sério mesmo. Eu falo isso por experiência. Então, um grande beijo pra vocês. Fiquem bem, fiquem em paz e até mais. Tchau, tchau!